E o texto bíblico diz assim: e era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé, Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 5, versículo 32. E nós queremos dizer para vocês que são ouvintes assíduos da Escola Bíblica Dominical, já umas 2 vezes que nós não podemos estar aqui falando para você, uns 2 domingos, mas estamos nesse momento aqui trazendo para você esse versículo e vamos falar aqui algo sobre a continuação da família. Nós vimos que Deus criou tudo perfeito, inclusive a narrativa de Gênesis, ela começa dizendo que Deus criou o ser humano, homem e mulher, e os abençoou. E deu autoridade a eles sobre todas as coisas existentes, sobre toda a natureza, sobre todos os animais do campo, sobre as ervas para se alimentarem. E Deus deu autoridade ao ser humano sobre a natureza. O ser humano foi colocado como um guardião, como um responsável pela natureza neste mundo. E assim nós compreendemos que lá no livro de Gênesis, que muitos acreditam ser uma história fictícia, mas eu creio pela fé que é real e tenho essa fé que para muitos pode ser até ultrapassada, mas para mim é verdadeira. Eu creio que para muitos cristãos isso é a realidade. Então, nós temos na narração bíblica que o homem, quando foi criado isoladamente, sozinho, e depois passou a compartilhar com a mulher que Deus tirara da sua costela. A narrativa de Gênesis volta lá no princípio, quando Deus criou o ser humano, e fala sobre esse detalhe que não ficou bem colocado, não ficou colocado dessa forma no primeiro capítulo, mas no segundo capítulo, que é justamente a continuação do primeiro, cria-se ali um momento em que a narrativa passa a detalhar a criação da mulher, depois de a criação do ser humano. Inclusive a criação dos animais também é narrada novamente no capítulo 2. E vemos que a sequência dos fatos vem dizendo que depois de tudo que Deus fez, que era bom, colocou o homem lá no Jardim do Éden como a sua primeira casa, o seu primeiro lar, a sua primeira família constituída, e eles se multiplicaram ali no Jardim do Éden, e talvez muitos até saíram para outros lugares, foram formar outras nações, outras tribos em outros lugares, os filhos de Adão e Eva. E assim, depois do pecado, Eva tem o filho Caim e logo depois Abel. E acontece então aquele primeiro homicídio que é relatado como algo realmente que poderia ser evitado, mas não foi evitado porque Caim preferiu dar vazão à sua indignação. Mas Deus recolheu a alma de Caim, e essa alma, diz o texto, que clamava a Deus desde a terra. E com certeza Deus já havia trazido Caim para a eternidade, havia trazido Abel, no caso, para a eternidade. E Caim ficou desolado pelo mundo, andando como errante, até que se fixou em um local onde construiu uma cidade, onde
junto com outros irmãos, outros parentes, outras pessoas que já haviam proliferado pelo mundo durante o tempo em que Adão e Eva estavam no Jardim do Éden. Muitas coisas aconteceram que não estão descritas na Bíblia e nem eram necessárias ser escritas, porque a Bíblia ela permeia a história, ela conta a história salvífica para o ser humano. Então muitos detalhes ficam fora dessa história, não porque não sejam importantes, mas porque não é importante para o assunto principal, que é estabelecer o histórico de que Deus ama o mundo, ama as pessoas, ama a sua criação e quer preservá-la. Porém, Deus, de uma certa forma, teve que destruir aquela primeira humanidade, porque o pecado avançou tão fortemente naquele primeiro momento, naqueles primeiros milênios, porque foram milênios ali de humanidade, muitas gerações, pelo menos a Bíblia cita algumas dessas gerações, né? Tem a geração de Caim, a geração depois de Sete, de Enos e por aí vai, né? Até chegar em Noé, que me parece que é a 10ª geração. E Noé, na idade de 500 anos, as pessoas viviam muito tempo naquela época, né? Há de se dizer isso aí. Depois de 500 anos, Deus falou com ele para que ele construísse a arca. E aqui tem um detalhe muito interessante. Noé teve esses 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E esses 3 filhos de Noé, a esposa de Noé e o próprio Noé, as suas noras, seriam os novos procriadores da humanidade que seria restabelecida por Deus. E Deus, ele sempre tem uma opção para restaurar tudo aquilo que se havia perdido. Jesus Cristo foi uma dessas opções. Milênios depois, quando chegou no auge da história humana, também num momento em que a corrupção, o pecado estava realmente destruindo a vida das pessoas. Inclusive, era tanto o pecado, a ignorância e a avareza, todo tipo de idolatria, que havia muitas pestes, muitas doenças assolando pelo mundo afora. E as pessoas tinham assim uma expectativa de vida que quem vivia 60 anos vivia muito. Quem vivia 80 anos era uma coisa extraordinária. Isso no tempo de Jesus. Jesus viveu 30 anos, aproximadamente, né, entre 29 e 30 anos, e começou a exercer seu ministério. E veio a ser crucificado com 33 anos. E Jesus foi o exemplo maior que nós temos de mestre, de Senhor, e mostrou, através dos seus poderes, não mágicas, mas poder verdadeiro de cura, de libertação da alma humana, de que ele era capaz de trazer a salvação para o mundo. Não a salvação terrena, porque as pessoas pensam que a salvação é algo terreno. Não. Pode até acontecer, em algumas ocasiões, a salvação ser terrena, que Deus pode nos livrar de várias situações. Porém, a morte está assegurada a todo ser humano por causa do pecado. Não existe antídoto contra a morte, a não ser agora a fé em Jesus. Porque a fé em Jesus nos leva direto para a eternidade com o Pai Celestial, Criador dos céus e da terra.